não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa. Na vida de Cristo, né, na vida de Cristo, é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. É o que o apóstolo Paulo afirma em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7. Só que no versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, assim como Cristo fez, vocês façam também. Isso está falando, né, de ser humilde. Por quê? Ele esvaziou-se da sua glória. Quer dizer, ele foi humilde. Tomou a forma de servo. E habitou entre nós. Né? E por este ato, por esta ação, foi que Jesus foi vitorioso. E nos libertou, nos salvou, né? Morrendo em morte de cruz, sendo o sacrifício vicário para nos resgatar do pecado. O terceiro subtópico do primeiro tópico nos fala a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia em posição ao orgulho e à arrogância, né? Como o apóstolo Paulo condena na sua segunda carta, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 20. Ele diz o seguinte: porque receio que quando chegar, vos não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detratações, mexericos, orgulhos e tumulto. Então, isso não é um viver cristão. Né? Quem faz parte do corpo de Cristo, quem está andando em novidade de vida, não vive com mexerico, não vive com disse-me-disse. Né? Não porfia, ou seja, não vive brigando. Né? Tem pessoas que brigam por tudo. Se a pessoa olhou para mim de olho feio, fez para mim uma cara feia. E aí, uma geração melindrosíssima. Né? Isso não é andar com Cristo. Nesse primeiro tópico, fica a seguinte reflexão: não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Temos que dar lugar para que o Espírito de Deus transforme, né, a nossa natureza, transforme a nossa vida. Temos que dar lugar para que esse grande milagre aconteça em nossa vida. Agora vamos para o segundo tópico. Para haver unidade é preciso mansidão. Né? Para haver unidade é preciso humildade. E para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. O nosso primeiro subtópico do segundo tópico fala que mansidão, um fruto do Espírito. Então, o Senhor Jesus nos deu dons espirituais, né? E esses dons espirituais, ele não nos deu, ele nos concedeu. Qual a diferença de conceder? Porque os dons é do Espírito Santo, mas ele nos concede, né? Nós passamos a ter uma concessão. O que é uma concessão? Quando nós fazemos uso de algo que não é nosso. Tá? Porque os dons espirituais é do Espírito Santo. Tá? Como também os frutos. Tá? Estamos aqui, mansidão é um dos frutos do Espírito.
Então ele nos concede, ou seja, nós temos concessão a este fruto do Espírito. Né? Então, a mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, o apóstolo Paulo nos fala disso. Eu quero ler para vocês em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Tá? Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. O segundo subtópico do segundo tópico nos diz que grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Está escrito em Números, capítulo 12, versículo 3, eu vou ler para vocês. E era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Esta era uma das virtudes de Moisés. Né? Ele tinha essa concessão do Espírito Santo, mansidão. Né? E o outro exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, aprendei de mim, né? Aprendeis, colocais em prática a mansidão, tá? Assim como eu fui insultado, mas não insultei, assim como eu fui vilipendiado, eu fui acusado, mas não acusei. Tá? Então, aprendei de mim que sou manso, humilde. Né? Então, essas virtudes são indispensáveis. Né? Então, como nós vemos lá que Moisés ele se sobressaía em mansidão, essa reputação se deu em virtude de o legislador, quer dizer Moisés, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. E em Número, capítulo de número 12, versículo de 1 a 2, a Bíblia Sagrada nos mostra Moisés sendo atacado. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Quer dizer, Miriam e Arão, seus dois irmãos e auxiliares na obra de Deus, estavam com estas palavras querendo descredenciar Moisés. Estavam pondo em xeque a liderança de Moisés. Eles estavam mexendo na autoridade eclesiástica de Moisés. Só que o texto bíblico diz que o Senhor ouviu. E foi o Senhor quem chamou Moisés, Miriam e Arão fora do arraial. E ali Deus fala para Moisés e Arão. Fala para Miriam e Arão. Eu falo com o meu servo Moisés boca a boca. E o que é que vocês têm a ver com isso? Eu falo com ele boca a boca. Eu chamei ele. Foi ele quem chamou Arão, por ordem minha. Foi ele quem ungiu Arão como sumo sacerdote, por ordem minha. E o que é que vocês têm a ver com isso?
E naquele momento, por Miriam ter sido a cabeça dessa rebelião, ela ficou leprosa. Mas o que foi que Moisés fez? Moisés intercedeu a Deus. Ele rogou a Deus por misericórdia, para que Deus tivesse misericórdia da sua irmã. Tá? Então, Deus atentou para a humildade, para a simplicidade, né, de Moisés, aquele homem manso e que não trazia rancor, não trazia mágoa sobre o seu coração. Mas mesmo assim, Miriam teve que ficar 7 dias fora do arraial, tá? Até que ela fosse restabelecida no meio dos seus, por causa disso, entendeu? Então, quem é manso não guarda raiz de amargura, né? Aonde o apóstolo Paulo ele nos adverte, para que brotando não vos perturbe. A verdadeira mansidão é o terceiro subtópico do segundo tópico. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos, capítulo 12, versículo 12 a 14, a palavra de Deus nos diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. É isso mesmo. A palavra de Deus está nos advertindo que é para nós abençoar quem está nos amaldiçoando, que é para nós interceder, que é para nós orar para quem está nos perseguindo. É desta forma que vencemos a luta dos santos. É esta. É assim que nós ganhamos, é assim que nós vencemos. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. O quarto subtópico do segundo tópico. Mansidão pressupõe reconciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Na primeira carta universal do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 23, ele nos fala o seguinte: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, essa é a postura equilibrada diante de uma adversidade, diante de uma circunstância adversa do verdadeiro cristão. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. O que nós podemos sintetizar desse segundo tópico é: a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo, os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Igreja não é lugar de conflito, igreja é lugar de solução. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. É um dos temas de um livro do pastor Israel Alves Ferreira, Igreja, lugar de solução. Vamos agora para o nosso terceiro tópico. Para haver unidade,